Olá! Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre algo que aflige todas nós que somos mães de criança pequena, que é a questão da alimentação. Sempre que eu falo aqui da maternidade, eu não me coloco como uma autoridade em relação ao assunto, porque eu acredito que a maternidade é uma montanha-russa de conhecimentos. A gente nunca sabe se está fazendo certo, se está fazendo errado, mas a intenção de toda mãe, de todo pai, é fazer o melhor. É aquilo que acredita, é aquilo que sabe, é a ferramenta que tem nas mãos. Mas esse vídeo eu quero falar sobre algo que não existiu na pandemia. Então eu tive um filho antes da pandemia, logo depois tive o outro, veio a pandemia com os dois em casa e eles estavam sem interação social. E agora começou a escola, começou os ambientes que antes para mim era desconhecido, que são a casa dos amigos, a interação com os amigos no condomínio e a quantidade de festa de aniversário. Então, como construir um hábito, como construir algo saudável para uma criança que de 7 dias na semana, 4 acaba tendo interação com açúcar, ou com amigos, ou com crianças que têm hábitos e culturas totalmente diferentes da sua casa. Por exemplo, tem criança que, dentro da escola, a escola não permite que entre alimento industrializado, não permite que entre alimento de fora, mas ele chega no final da tarde com o amiguinho do condomínio e o amiguinho do condomínio come todos os dias lanche que nem Bono, Oreo, churros, Danone, Danette, todas essas coisas que eu não tenho o hábito de dar para os meus filhos. Não é algo que eu consumo, que eu compre no mercado para que eles comam. Porque eu acredito que já tem interação em festa, já acaba indo para restaurante, comendo outros alimentos, então eu prefiro que realmente esse não seja uma opção alimentar na minha casa. E aí ele chega no condomínio e encontra com essa criança. E eu, o que eu faço? Como que eu conduzo esse tipo de situação? E isso está realmente acontecendo comigo aqui. E aí Noah veio para mim esses dias e falou: mãe, por que que eu não posso levar Danone para o lanche do piquenique do condomínio? Por que que eu não posso comer essas coisas? Eu falei: não é que você não pode comer, você pode comer. Tudo tem dia para comer, mas você não pode comer todos os dias, porque isso faz mal. Aí ele perguntou: mas faz mal para o meu amiguinho? Aí você fica naquela, gente, como é que a gente conduz isso sem que ele crie? Eu falei: não é que faz mal para o seu amigo, mas ele tem outros hábitos, outros costumes. A casa dele pensa diferente da gente. Eu prefiro que a gente se alimente bem por causa da questão da saúde. E aí estou trazendo o Noah um pouco para as escolhas de como que eu posso incluir a criança nesse ambiente. Então, toda vez que Noah vai para uma festa, e Benny também vão para uma festa, comem demais doce, acabam se sentindo mal depois, eu sempre faço o link de você está se sentindo mal porque comeu muito doce, você está se sentindo mal porque comeu muito bolo, você está se sentindo mal porque isso não faz bem para a nossa saúde. E eles começam então a regular um pouco nas festas o limite do corpo dele, de vou parar de comer isso porque senão depois eu me sinto mal, eu fico mal. E óbvio que tudo tem equilíbrio. Na festa eu não fico limitando, eu só fico chamando atenção para a satisfação. Então, você não já tá suficiente, você comeu quantos? Não tá bom não? Como é que tá a barriga? Depois você sabe que você não vai ficar legal. Então, é construir com a criança o limite do próprio corpo, sempre dando um pouco da noção da saciedade. E, digo mais, em festas, às vezes eles comem bastante porcaria. E aí eu sempre tenho o hábito de, quando eu chego em casa de noite, de dar o jantar, de dar uma comida saudável. E eu sempre falo isso pro meu marido, eu nunca me arrependi. As crianças comem lá um monte de porcaria, a gente fala, não vai comer nada, não vai jantar nada. E às vezes a gente dá um arroz, dá um feijão, dá um pouco de carne, é como se desse um pouco aquela coisa de ufa. Agora sim eu tô saciado, de agora eu tô bem. Porque a criança chega num ponto que ela fala, gente, isso daqui não sacia a fome, isso daqui não vai matar a fome. Então é sempre legal que a gente sempre disponibilize um alimento bacana depois da festa, depois para ver se a criança come ou não, para ver se ela realmente está saciada, porque elas às vezes surpreendem. Eles às vezes pedem, né, por legumes, por verduras, por brócolis.
E isso é muito interessante, que a gente confie um pouco na criança e ensine ela a confiar no próprio corpo. Então é algo a ser construído, a ser discutido, a ser trabalhado e ser incentivado na comunidade como um todo. Então nas escolas a gente ainda consegue conversar com a diretoria, com a coordenação, para que exista uma limitação do alimento e que a escola conduza as mães que levam alimentos que não são tão bacanas para que comece a levar alimentos um pouco melhores. A gente tem um pouco mais de controle. Mas no condomínio não tem. E aí algo que eu estou fazendo e trabalhando com as mães é da gente começar a tentar fazer um piquenique, tentar fazer algo comunitário, então que a criança que leva sempre bolo, vamos levar pipoca, tentar controlar um pouco para que o dia a dia da criança seja um pouco menos danoso, seja um pouco menos negativo, falando de alimentação para essa criança, porque o açúcar a longo prazo, até além de criar, enfim, a necessidade, quanto mais açúcar a gente consome, mais a gente quer consumir. A criança acaba indo para o paladar. Quando a gente fala, a criança tem um paladar infantil, o adulto que tem um paladar infantil é o adulto que não come outros alimentos. Então, construir isso com a criança é algo que dá trabalho. Eu que sou mãe de 2, eu digo que eu controlei muito mais a alimentação de um do que quando eu tive o segundo filho, os 2 juntos acaba tendo mais festa de aniversário, mais coisa para fazer. E isso acaba tirando um pouco o nosso poder do controle. Mas é algo para a gente ir trabalhando com a criança. Não adianta a gente falar, não é para comer o açúcar. Por que não pode comer o açúcar? O que faz mal da barriga? O corpo ele absorve esse nutriente. Por que o corpo precisa dos legumes, das frutas? Ajudar, trazer livros que construam essa questão da barriga, essa questão da saúde, essa questão da importância dos bons alimentos. Não adianta a gente falar não pode, ou não faça, faça. A gente tem que construir com ele do porquê fazer, do porquê não fazer, o que isso acarreta na vida dele, como que isso se constrói na vida da criança. Então é algo a ser construído, não é do dia para a noite. Faz parte ali da educação, a educação alimentar. Seria bom que toda escola tivesse essa matéria, alimentação, para que a gente construa isso com a criança. Então, já que não é algo comum nas escolas, que nós, como pais, conduzam e ensinem aos poucos, que nem ensinar a escrever e a ler, ensinar a comer bem, ensinar a ter boas opções para que a gente possa confiar na criança e saiba que quando ela estiver no aniversário ela vai conseguir controlar o hábito. Proibir não é a solução, tá bom? Obrigada e até a próxima. Compartilha, curte esse vídeo, envia para aquela mãe, se você não é mãe de filho pequeno, envia para aquela pessoa que você sabe que está nesse momento da vida, porque eu garanto para você que isso é algo comum e todas as mães não sabem muito bem como conduzir. Então é isso, obrigada e até o próximo vídeo.